E na aula de teoria do direito civil, nós estamos estudando sobre a pessoa natural. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei no feed, não foi? Coloquei no feed o... Deixa eu ver. Eu coloquei no feed a... Boa noite, Nazarete. Eu coloquei no feed a apostila, né? Que nós estamos seguindo. Deixa eu ver se eu resgato ela aqui. Sobre... Aqui a nossa enquete, né? A nossa enquete... Deixa eu ver aqui. 13 pessoas responderam sobre o que elas acham sobre a nossa pergunta, né? Daquela reportagem que vocês viram que um garoto de 5 anos compra R$ 225 em lanche do McDonald's. Se esse contrato tem validade jurídica, se sim ou se não, né? Deixa eu trocar aqui a conexão para não ficar falhando. Se cair, vai já voltar, tá bom? Só um minuto. Voltamos. Peço para que vocês possam abrir o vídeo para a gente começar. A gente começar a nossa aula. Vou ver mais aqui. Ajustar mais. Quem pode abrir o vídeo para a gente começar? Começar a nossa aula. Estão ouvindo, gente? Sim, professor, a gente está ouvindo. Beleza. Sim, professor. Então vamos abrindo o vídeo para a gente poder começar. Nós somos... Deixa eu ver quantos tem aqui. Somos 15, né? Então vamos começar. Micaele, Felipe, abriram o vídeo. Todo mundo já tem acesso ao todo mundo tem acesso já à apostila? Tem alguém sem acesso à apostila? A apostila está no feed da equipe, tá bom? Então, o que a gente está fazendo? A gente está falando sobre a pessoa natural, falando sobre como nasce a pessoa natural, quais são as limitações dela. Então, a gente viu na aula passada que existe um momento crucial que considera a pessoa viva, né? Que ela nasceu com vida para repercutir isso no direito, que é exatamente no momento em que ela respira. E existe um exame específico para atestar que ela nasceu com vida, ou seja, que ela respirou. E deixa eu pegar aqui. E a partir do momento em que ela nasce com vida e que ela respira, portanto, ela tem personalidade jurídica e ela está, vamos dizer assim, apta
para receber direitos e exercer obrigações. Ela vai poder exercer pessoalmente? Não. Por quê? Porque ela não tem capacidade. Capacidade, portanto, é um outro conceito. É um conceito que gera essa possibilidade da pessoa, por conta própria, executar os seus atos da vida civil. Então, a gente falou sobre a questão da vida, né? Nascer com vida, respirar. A gente falou sobre, deixa eu puxando aqui a apostila. A gente falou sobre a, a questão do nascimento, que deve ter um registro no cartório. Falamos sobre, em alguns, fala, tem alguém que tá com o áudio aberto aí. Tem alguém que está com o áudio aberto. Falamos que os direitos do nascituro, que a lei coloca a salvo alguns direitos do nascituro, aí fomos debater a questão do que é o nascituro, né? Como é que ele é formado, assim, várias teorias implicam nessa questão da formação do nascituro, né? Desde a questão das ciências, desde a questão da opinião da igreja, enfim, tem várias questões. A gente viu essa questão do nascituro, viu a questão do aborto, porque tem a discussão sempre presente, a questão do aborto dentro do ordenamento jurídico brasileiro. O que mais que a gente viu na aula passada? Fazendo uma breve recapitulação, né? Nós vimos aquele panorama que a gente viu, né, das várias espécies, vários tipos de vida, né? Cadê? Tem mais aqui. Falamos sobre a vida, também falamos também sobre a morte, né? Que é a questão da eutanásia, da ortotanásia, da distanásia. Trabalhamos essas questões sobre a morte, que a morte é crime, né? A eutanásia no Brasil é crime, não é admitida, né? É punida com crime de homicídio. Em resumo, falamos do direito do nascituro, que ele tem, a par de toda essa discussão sobre aborto e o direito à vida, ele tem, em regra, o direito à vida, ele tem apoio pré-natal, ele pode receber doação e uma série de outros direitos que ele tem, né? Falamos um pouco sobre a proteção da maternidade, que a mãe tem o direito a uma licença maternidade, que essa proteção não é evidentemente destinada ao feto, mas em geral, não é efetivamente destinada à mãe, mas em geral ao feto, porque é ele que precisa de proteção, né, durante esse período em que a mãe está gestante. Aí tem uma série de direitos que eu pedi para vocês lerem na Consolidação da Lei do Trabalho, esses artigos, que fala artigos 391 e seguintes, e também o artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e exatamente para vocês terem ciência de todo esse alcance que a lei dá para o nascituro. Além da figura do nascituro, tem uma figura também chamada do natimorto, que é aquela pessoa que nasce sem vida, né? E ela tem direito a um registro no cartório civil, ela tem direito a uma sepultura, ela tem direito à proteção à imagem. Falamos do non concepto, que é aquela pessoa que não está concebida, mas pode ser herdeiro, pode ser objeto de uma herança. A questão dos concepturos, né? O que se faz com eles, né? Que eles estão lá congelados in vitro, dentro lá da clínica. Começamos a falar sobre a capacidade de direito, porque é um conceito diferente de personalidade jurídica. Então, a personalidade jurídica sempre insiste nessa diferença, né? Personalidade é a aptidão para exercer direitos e obrigações. Ela surge com o nascimento com vida. Capacidade é outra coisa, né? Capacidade é exatamente esse poder de fazer, exercer os seus direitos, suas obrigações de forma pessoal. Isso, a lei proíbe para algumas determinadas pessoas, como, por exemplo, os absolutamente incapazes, que a gente viu, que são, de acordo com o artigo 3º do Código Civil, são aqueles menores de 18 anos. Os menores de 18 anos, pela lei, são considerados
absolutamente incapazes, eles não têm capacidade civil. O que é a capacidade civil? É justamente essa possibilidade de eles fazerem atos da vida civil sozinhos. Eles não podem fazer isso. E aí vem a discussão daquela enquete que eu coloquei no termo, né? Aquela que eu coloquei lá no feed, né? Sobre aquele caso daquele menino de 5 anos que fez uma compra de mais de R$ 200 de hambúrgueres, né? Do McDonald's. Juridicamente falando, aquela compra é válida perante o direito? Foi uma pessoa de 5 anos que fez a compra. Um contrato de compra e venda com uma pessoa de 5 anos é válido? Sim ou não? O que que vocês acham? A Rebeca, Professor, a Micaele. eu coloquei lá como válido, porque no caso o cadastro está feito no nome da mãe dele, né? Então, para o McDonald's, quem fez a compra foi a mãe, não o filho de 5 anos. A Micaele, Esse portanto, seria respeito. a Micaele, portanto, seria, portanto, a advogada da empresa, né? Como advogada da empresa, defenderia aí os direitos da empresa, né, de comprovar a validade daquele ato. Mas assim, sem tomar partido ou pela família ou pelo McDonald's, uma criança de 5 anos, pelo nosso direito, ela tem capacidade jurídica para praticar atos da vida civil? Não tem. Sem Não. dúvidas, não tem. O que que aconteceu, né? No caso concreto, aquela criança de 5 anos fez um contrato de compra e venda. O instrumento que ela fez, ela poderia ter feito verbal, ela poderia ter feito por escrito, ela poderia ter feito de forma eletrônica, que é exatamente esse ponto que você pegou, né? O contrato foi feito de forma eletrônica, usando uma ferramenta de internet, um aplicativo, etc. Mas, em essência, esse contrato poderia ter sido feito verbal, ele poderia ter sido feito por escrito, ele poderia ter sido feito por várias formas. Independentemente da forma, na essência, esse contrato é nulo. Esse contrato não vale. Por que esse contrato não vale? Porque o nosso direito civil estabelece que as pessoas menores de 16 anos, isso está no artigo 3º do Código Civil, as pessoas menores de 16 anos não têm capacidade civil para praticar atos da vida civil. Não tem. Não tem, mesmo que você queira, né? Os meninos de 11 anos, 12 anos, 13, 14, de 15, né? São entendidos do mundo, sabem muita coisa do mundo, mas não tem. O direito estabeleceu um critério e esse critério é 16 anos, né? Menor de 16 anos, a melhor dizendo. Então, é um contrato de compra e venda feito por uma pessoa menor de 16 anos. De acordo com o artigo 3º do nosso Código Civil, o menor de 16 anos não tem capacidade para praticar atos da vida civil. E aí, professor, como é que fica? Como é que então fica no prejuízo? Bom, o contrato é nulo. Se a mãe dele quiser pagar por mera liberalidade, ela pode. Parece que foi o que ela fez, né? Ela pagou por mera liberalidade, veja com o nome, né? Por mera liberalidade. Porque imagine se fosse uma compra a prazo, né, em que a fatura viria, sei lá, com 15 dias, 30 dias e tal. Ela seria obrigada a pagar? Não, ela não é obrigada a pagar, porque o direito considera que os menores de 16 anos não têm capacidade civil para praticar atos da vida civil. Tem toda essa questão, né, que os pais devem ter cuidado com os filhos, que os pais devem cuidar, educar, para que os filhos não cometam coisas erradas, né? Sim, mas isso é um dever do pai. Não significa que esse contrato jurídico está válido, né? Esse contrato jurídico, eu reafirmo, não tem validade jurídica de acordo com a idade. Acontece isso muito, né? Assim, em aplicativo, né? A criança pega o aplicativo do pai e baixa um jogo da loja da Play Store, sei lá, essas lojas, né, de aplicativo. E aí, quando o pai nem percebe, vê lá, né, aquele volume de conta no cartão de crédito. E depois vai ver, foi o filho que foi comprando, comprando, comprando. Não há, juridicamente, como validar esse contrato.
Não tem. De forma nenhuma. Esse contrato é nulo, de pleno direito, tá? É nulo de pleno direito. O nosso Código Civil, ele estabelece os requisitos de validade. Se a gente abrir aqui o Código Civil, estabelece no artigo 103 os requisitos de validade para um ato jurídico, no caso, um negócio jurídico, né? Contrato de compra e venda é, portanto, um negócio jurídico, né? Cadê? Cadê? 104, desculpa. 103 não, 104. No artigo 104 do Código Civil, está bem claro aqui o regramento da lei, né? A validade do negócio jurídico, e aí todo mundo sabe que um contrato de compra e venda é um negócio jurídico, né? A validade do negócio jurídico requer agente capaz. O que é um agente capaz? O que é uma pessoa capaz? Respondam aí para mim. O que é uma pessoa capaz? O que é uma pessoa capaz de praticar os atos? Como é? Uma pessoa maior de 18 anos? Exato, exato, Yolene. Uma pessoa capaz seria aquela pessoa que é maior de 18 anos. Por quê? Porque a incapacidade cessa aos 18 anos, né? Antes disso, a pessoa é incapaz. Ou ela é absolutamente incapaz, que é no caso dos menores de 16 anos, ou na faixa entre 16 e 18, é considerada pela lei relativamente incapaz. Ou seja, ela não é capaz. Se o nossa lei, artigo 104 do Código Civil, diz que para a validade de um negócio jurídico exige um agente capaz, se a gente está diante de um fato em que o agente não é capaz, significa que esse ato jurídico não é válido. Concorda comigo? Pela lógica, né? Se a lei exige que para a validade dos atos jurídicos, o primeiro item é que o agente que forme esse ato jurídico, né, esse negócio jurídico, se os agentes que formam, as pessoas que formam esse negócio jurídico, eles precisam ser capazes. Se eu estou diante de um exemplo de uma pessoa que é incapaz, e aí pouco importa a forma, olha, interessante, Micael, pouco importa em regra, né, em regra, pouco importa a forma de que esse contrato foi realizado. A lei diz que ele não é capaz. Para que seja válido esse contrato, uma pessoa incapaz, absolutamente, ela precisaria estar representada pelo seu representante legal, né? É o que poderia dizer a tese da lanchonete, né? Não, mas ali ela estava representada pela mãe, né? Como representada? A mãe nem sabia, a mãe estava fazendo não sei o quê, ela estava... Não é representação ali, né? Não é representação. Uma representação é um ato que pressupõe, obviamente, que a pessoa que está representando a outra esteja com a vontade concluindo aquele contrato, esteja representando a outra concluindo aquele negócio jurídico. Se o representante legal sequer estava lá no momento do ato, né, então não há como você dizer, mas há representação neste caso. Não há. Não há porque o representante nem sequer sabia do negócio. Então, não há representação. Para os absolutamente incapazes, precisa ter um negócio técnico chamado representação. Então, o que é a representação? É alguém, o representante legal, ou o pai, ou a mãe, ou se não tiver mais pai nem mãe, que são os órfãos, o tutor, né? Alguém autorizado pela lei representa aquele agente, aquela pessoa, nos contratos dos atos da vida civil, compra e venda, empréstimo, locação e o que for. Uma pessoa de 5 anos pode fazer um contrato de compra e venda? Depende. Se ela estiver representada, né? Se tiver acompanhada do representante legal no momento do ato, esse contrato é válido, sim, porque apesar dela não ter capacidade plena, mas ela estava ali representada pelo seu responsável legal.
Se ela não está representada pelo seu responsável legal, não tem a representação. Não tendo a representação, não tem validade. É como se ela estivesse sozinha fazendo o negócio. E ela não pode, a lei proíbe. E foi exatamente o que aconteceu, né? Ela estava sozinha fazendo a compra daqueles hambúrgueres lá e pensou que estava comprando um e estava comprando 225, né? Mas, enfim, não tem validade aquele negócio jurídico à luz do nosso direito civil, no artigo 3º, combinado com o artigo 104, inciso 1º, né? Você junta os dois artigos e você conclui de que, de fato, não teria como ter validade jurídica para aquele negócio jurídico. Claro, a lanchonete vai dizer, né? Não, mas eu não posso ficar prejudicado, eu não posso... Alguém vai ter que pagar esse prejuízo, entendeu? Bom, professor, mas nesse caso, como é que a mãe ou o pai da criança pode provar que não estava ciente da compra? Bom, existe um capítulo no Código Civil que é como você prova um determinado fato, né? Como é que você prova esse determinado fato? Deixa eu achar aqui, aí a Maria Eduarda ficou curiosa, né? Como é que você vai provar um determinado fato, né? E aí você abre aqui o nosso Código Civil, ele tem um capítulo, acho que é o último dessa parte geral, que é como você prova os atos jurídicos. Aí tem uma relação aqui, deixa eu mostrar aqui o artigo, atos ilícitos, prescrição. Muito interessante essa pergunta, porque as pessoas ficam curiosas, né? Sim, como é que eu vou provar, né? Como é que eu vou provar um determinado fato? Bom, assim, de acordo com o nosso Código Civil, Maria Eduarda, você prefere Maria Eduarda ou Maria Eduarda? Quem tem nome composto geralmente gosta de um, né? Eduarda, professor. Pronto, Eduarda. Então a Eduarda ficou curiosa, né? Como é que se prova um determinado ato, né? Bom, um fato pode ser provado mediante as seguintes situações: confissão, ela pode confessar, né? Documento. O que é documento, por exemplo? Uma fotografia é documento, uma filmagem é documento, né? Então, por exemplo, aqui, Eduardo, ela estaria fazendo compras no supermercado Carvalho, né? Não, fazer propaganda do Carvalho, fazer propaganda do Mercadinho do Seu Zé, lá da esquina. Pronto. Ela estava fazendo compra lá no Mercadinho do Seu Zé. E aí, lá no Mercadinho do Seu Zé tem um circuito interno de TV, né? E aí ela conseguiu demonstrar pelo horário em que a compra foi feita no aplicativo, de que ela estava, na verdade, lá no Mercadinho do Seu Zé. Pronto, ela pode usar por um documento, demonstrando que ela estava lá nesse lugar onde ela disse que estava, né? Pode ser. O Seu Zé não tem circuito de TV, né? Mas ele pode servir como o quê? Testemunha, né? Ele pode servir como testemunha. A mãe do garotinho lá, né? Do guloso, ela pode levar o seu Zé lá do mercadinho para servir como testemunha, entendeu? E aí Guaciara, ela tá querendo fazer pergunta e não tá conseguindo. Pode falar, Guaciara. Só para concluir aqui, pergunta da Eduarda. Então, a própria lei, o nosso Código Civil, né, ela já se antecipou a pergunta, né? O legislador diz assim, a Eduarda ia fazer essa pergunta, como é que a mulher vai provar tal coisa? Aí a nossa lei já estabeleceu aqui, né, para responder você, Eduarda. Aliás, curioso isso aí, a pergunta da Eduarda. 99% das perguntas que vocês tiverem, a resposta vai estar na lei. Engraçado isso, né? Praticamente todas as dúvidas que vocês tiverem, quando vocês forem começar a lei, vocês vão dizer, eu tinha uma dúvida aqui, já respondeu. A própria lei já responde. Então, a Eduarda, ela pode juntar a foto do circuito de TV, né, o filme da circuito fechado de TV, lá do Seu Zé da Esquina, pode levar o próprio Seu Zé da Esquina, que estava lá no caixa na hora, lá pagando aquele valor,
A fita do caixa que mostra a hora que foi registrado lá na máquina registradora, imagina lá que o seu Zé tem lá uma máquina registradora e tal, pode usar também como documento. Ou seja, é uma série de situações que efetivamente, presunções legais não é o caso, né? Presunção legal, por exemplo, como é que eu provo que uma pessoa é casada? Bom, eu junto a certidão de casamento. Isso é uma presunção legal de que ela está casada, por exemplo. São presunções legais. Perícia. Como é que eu posso, como é que eu vou, quando eu vou precisar provar um fato com perícia? Sei lá, um acidente que demonstre deficiência, a pessoa ficou deficiente, né? Quebrou a perna e está sem poder trabalhar, e aí precisa fazer, entrar com uma ação contra quem fez ela cair lá e que ficou danificada lá com a perna e tudo. Ela vai precisar, não vai só a palavra dela, né? Não basta só uma foto mostrando o braço quebrado, alguma coisa assim. Precisa ter o quê? Um documento médico dizendo, né, que fulano foi examinado, que tem um braço quebrado, uma perna quebrada, assim, assim, assim. E aí um médico, né, que é a pessoa técnica para fazer esse exame, essa perícia, né, vai fazer essa perícia e vai mostrar, e aí você, Eduardo, juntas a perícia dentro do processo. Mas não é o caso do nosso caso, né? Da nossa cliente lá, né? É apenas o filho dela que comprou um negócio sem poder comprar. Então Eduardo, assim, primeiro, nós temos que ter em mente, e aí eu conversei com vocês no primeiro dia de aula falando do Código Civil, que o Código Civil estabelece, doravante, uma presunção de boa-fé das pessoas. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa ter em mente. Tá? Há uma presunção legal de que as pessoas estão de boa-fé. Então, quando aquela mãe liga para a lanchonete para dizer, olha, não fui eu que fiz essa compra, cancelem esse pedido, eu não tenho condições de pagar, enfim, etc, 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 há de se presumir que ela está de boa fé. A boa fé, portanto, é uma presunção da lei. Agora, a Eduarda pode dizer assim, não, mas professor, mas tem muita gente mala, né? Tem muita gente querendo dar rasteira nos outros, passar a perna nos outros, etc, etc. Bom, verdade, Eduardo, tem muita gente assim. Mas isso se chama má fé, né? Quando a pessoa está de má fé. E aí, se a boa fé se presume, a má fé precisa ser provada. Aí sim, do ponto de vista da empresa, por exemplo, ela poderia levantar esse questionamento. Mas e se a senhora estiver mentindo, né? Se a senhora estiver mentindo, e aí sim vai se ter todo um questionamento jurídico a respeito de se ela participou do negócio ou se não participou do negócio. O que causa uma estranheza muito grande é que pediu uma quantidade dessa de hambúrguer, né? E ninguém na lanchonete acha estranho, né? Uma família pedir uma quantidade toda dessa de sanduíche, mas enfim, isso é uma outra questão. Que aí, Eduarda, no final das contas, ela tem meios de comprovar que ela não participou. Primeiro, a própria alegação dela, a palavra dela, porque no direito a gente precisa prezar pela boa-fé das pessoas. Então, aí se a empresa entender que a mãe dele está mentindo, né, está de má fé, está querendo se beneficiar, está querendo... Bom, aí ela está violando aquela regra lá do artigo 422 que a gente viu logo nos primeiros dias de aula, né? O artigo 422 do Código Civil, que os contratantes não podem estar de má fé, né? E aí já é uma outra situação, e aí tem que apurar as responsabilidades, ela vai ter que pagar todo o prejuízo, enfim. Mas, obviamente, se ela estiver de má fé, como não era o caso, né? Como não era o caso, ela não estava de má fé. Outra coisa, que aí a Micaela já partiu para a defesa da lanchonete, né? Eu acho que a Micaela tem uma lanchonete por aí, né? Aí, ou ela conhece alguém que tem uma lanchonete, alguma coisa assim. Ah, foi logo defendendo a lanchonete. Ou ela gosta muito de lanchonete. Aí o que acontece? Existe um negócio chamado
risco da atividade, né? Existe na atividade empresarial um negócio chamado risco da atividade. E esse risco da atividade, em regra, tem exceção, tá? Mas em regra, o risco da atividade é suportado pelo empreendedor. Então, o empreendedor corre o risco, por exemplo, do produto dele não agradar e ele não conseguir vender nada, e ele entra em falência, de um produto dele ter sido confeccionado com algum vício, com algum defeito, que isso pode acontecer. Então, por exemplo, comida, ele acabou vendendo alguma coisa estragada e as pessoas acabaram comendo e acabaram tendo consequências, né, lesões à sua saúde, etc, etc. Quem vai responder? É o empreendedor. A empresa vai... as pessoas que comeram vão ter que provar que a comida estava envenenada? Não. É o empreendedor, por conta do risco, é que tem que provar que a comida dele estava saudável, estava isenta, que o produto que ele vendeu não tinha vício. Então, quando a gente trata dessa relação entre cliente e fornecedor, viu, Michele? Tem uma lei muito famosa, que eu acho que vocês já ouviram falar, chama Código de Defesa do Consumidor. Essa lei que fala do Código de Defesa do Consumidor, se o Código Civil já estabelece que os contratantes têm que ter boa-fé durante a confecção do negócio jurídico, essa lei, mais ainda, vai presumir que o consumidor está de boa-fé. Né? Essa lei presume que o consumidor está de boa-fé. Então, o código... Deixa eu ver se dá para fazer um esqueminha aqui. O Código de Defesa do Consumidor, deixa eu ver aqui, CDC, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. É o CDC, né? Acho que é muito famosa essa lei, você já deve ter muito ouvido falar dela. Ela regula, o que essa lei faz, né? Ela regula as relações jurídicas entre um consumidor e um fornecedor. Bom, pela lei, o que é um consumidor e pela lei, o que é um fornecedor? Bom, a própria lei, já sabia que você ia perguntar isso, né? Igual a pergunta da Eduarda, né? Lembra que eu falo, né? 99% das dúvidas de vocês vai estar na lei. A lei já pergunta, né? Já responde, o que é um consumidor? Então, o consumidor está lá no artigo 2º. Aí depois vocês procurem no Google CDC a lei, o artigo 2º. O artigo 2º diz quem é consumidor. E quem é fornecedor, professor? O artigo 3º, né? Como a lei já sabe que você vai perguntar, e aí ela já responde para você. No artigo 3º, ela diz quem é o fornecedor. Beleza. Tá, mas o que é um consumidor? O que é um fornecedor? Bom, consumidor é aquele que adquire um produto ou um serviço. Produto ou serviço como destinatário final. Essa palavra é muito curiosa, né? Ele adquire esse produto ou serviço como destinatário final. Destinatário final. Beleza. E o que é um fornecedor? Bom, então ele não é um intermediador, né? Ele não é um atravessador. Ele é aquele que compra um produto para usar como destinatário final, certo? E o que é um fornecedor? Bom, o fornecedor é justamente quem coloca no mercado de consumo esse produto ou esse serviço, tá? Então ele faz circular, né? Qualquer pessoa que faz circular um produto ou um serviço no mercado de consumo. No mercado de consumo. No mercado de consumo. Beleza, pronto. Está aqui estabelecida a diferença entre consumidor, artigo 2º, fornecedor, artigo 3º. Bom, e o Código Civil? Bom, o Código Civil, ele é para regular as relações entre as pessoas,
pessoa natural, pessoa jurídica, entre pessoa natural com pessoa natural, entre pessoa natural com pessoa jurídica, entre pessoa jurídica com pessoa jurídica, mas que não seja relação de consumo. Tá? Todas as vezes que você estiver diante de uma relação de consumo, você pode usar o CC, que é o Código Civil, como regra geral, mas os detalhes dessa relação você vai encontrar no CDC, né? Que é uma lei especial que rege as relações entre fornecedor e consumidor. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem as regras gerais que eu estou mostrando para vocês, né? Do artigo 3º, que diz que o menor de 5 anos é incapaz. Tem o artigo 104, que eu mostrei para vocês, que fala que um ato jurídico, para ser válido, tem que ter um agente capaz, tal. Mas mais detalhes sobre essa discussão, você encontra no CDC, uma série de regrinhas que tem lá, e uma regrinha... Opa, ela abriu aqui. E uma das regrinhas, que aí viu, Micael? Uma das regrinhas é exatamente presumir que o consumidor está falando a verdade. Né? Lembra aquele costume, né? O cliente tem sempre razão, não sei o que e tal. Aquilo realmente tem um fundo de verdade na lei. Se presume que o consumidor está de boa fé, se presume que o consumidor é hipossuficiente, ele merece proteção legal, porque é diferente de uma relação jurídica entre duas pessoas que estão na mesma estatura. Geralmente, o fornecedor é alguém, é um empreendedor, é uma empresa, é alguém que já atua no mercado financeiro, no mercado de consumo, e ele tem um porte tanto econômico, financeiro, quanto de conhecimento mesmo, para demonstrar que não está em pé de igualdade com o consumidor. Essa lei, a Código Consumidor, ela trata o fornecedor e o consumidor de forma desigual. Num primeiro momento, parece até meio estranho. Mas é porque ela não considera, isso é uma presunção legal, né? Ela não considera que consumidor e fornecedor estejam estejam na mesma estatura. Não. Por quê? Porque o fornecedor tem uma coisa que você quer. Olha só que curioso isso. O fornecedor tem uma coisa que você quer e só ele tem essa coisa que você quer. Então, só esse fato de uma pessoa ter exatamente o que você quer. Então, você quer, Micaele, comprar para sua casa, contratar para sua casa fornecimento de energia elétrica. Só existe uma pessoa que vai lhe dar esse produto, né? No caso, esse serviço, que é a companhia energética. É só ela. Então, você está numa situação de desigualdade. Você não pode ter outras opções. Você está, entre aspas, né, meio que coagida a contratar só com ela, porque só existe ela. Só estou dando um exemplo assim, bem extremo, para mostrar que relações de consumo não são relações iguais, são relações desiguais. Por isso tem algumas presunções legais que a lei estabelece, e uma delas é que o consumidor presume-se que ele está falando a verdade, presume-se que ele está efetivamente dizendo a verdade. E aí vem a pergunta de Eduarda, né? É a mãe que tem que provar? Não. É a empresa que tem que provar que aquele contrato está devidamente regulamentado, devidamente regulado, e aí ela deve fazer todos os esforços para demonstrar que aquele contrato, sim, está perfeito e acabado, o agente era menor incapaz, mas estava representado pela mãe, está tudo dentro dos conformes, porque se a empresa não conseguir demonstrar, aí ela não consegue demonstrar a validade do ato. Mas, de fato, como diz a notícia, ela não estava, né? Ela não estava. Então, o contrato não tem validade. Vocês vão estudar muito, né? O Código do Consumidor. A gente tem uma disciplina no curso de vocês que é exatamente essa disciplina do Código do Consumidor, porque é muito importante que vocês conheçam, né? O Código do Consumidor. Então, portanto, voltando aqui ao tema da capacidade, na verdade, ele não tem a capacidade jurídica para isso, né? Artigo 104, portanto. Mas portanto, não tem valor. Mas vamos imaginar que ele não estivesse menor de 16 anos. Ele já tivesse 16 anos ou 17, né? E aí fizesse esse contrato. Bom, aí a situação é um pouquinho diferente, porque aí não incide a figura da representação.
incide uma outra figura chamada assistência. Então, o assistente precisava estar assinando com ele o ato jurídico para ter valor. Essa é a diferença da representação para a assistência. Representação, a vontade do agente não conta em nada. O que vale é a vontade do representante legal. Ah, mas o menino de 5 anos queria fazer a compra e tal. Não, a vontade dele é irrelevante pela lei. Por quê? Porque menores de 16 anos, a lei não considera que tenham capacidade para executar os atos da vida civil. Deve ser feito por um representante. No fim das contas, é a vontade do representante que vai prevalecer. No entanto, quando você está na faixa dos relativamente, a coisa muda um pouco. E aí, sim, o relativamente, ele já atua no negócio, mas para o negócio ter validade, ele precisa estar assinando junto, o pai ou a mãe precisa estar assinando junto, né, para ter validade jurídica. E aí é um pouquinho diferente, porque a lei já trata, no primeiro caso, do menor de 16 anos, o negócio é totalmente nulo, isso é uma categoria importante, o negócio é totalmente nulo, não tem valor jurídico, é nulo. Tá? Já no caso dos relativamente, que é dos 16 aos 18, o negócio ele é anulável. Né? Qual é a diferença entre nulo e anulável? Bom, o nulo está nulo desde quando começou. Desde quando começou. Ele não pode produzir efeitos jurídicos, não tem efeitos válidos. O anulável é diferente. Ele produz efeitos até que seja anulado. Tá bom? Então, se um contrato de um relativamente capaz foi firmado sem a assistência, então, portanto, foi fora do que a lei prevê, né? Sem a assistência, mas, enfim, ele recebeu o produto, ele pagou o preço, tá tudo ok, ninguém reclamou de nada, tá tudo perfeito, ninguém entrou com uma ação para anular esse contrato, para que eu vou anular, né? Tá tudo ok, todas as partes foram atendidas e tal, no final das contas, o assistente, quando tomou conhecimento daquela situação, concordou, enfim, deu tudo certo. Então, por isso que a lei fala a diferença entre nulo e anulável. Um ato praticado por um absolutamente incapaz sem representação é nulo, de pleno direito. Não tem efeito jurídico nenhum, como esse exemplo do menor de 5 anos que comprou R$ 225 de sanduíche. Já Professor, o ato praticado por um relativamente capaz é anulável. oi, tá me ouvindo? Tô, Boa noite. boa, Oi, professor. oi, Desculpa, é porque o meu áudio não estava saindo antes, aí eu achava que não estava dando certo. Eu tá, queria lhe perguntar uma coisa. diga. Por exemplo, em relação à incapacidade não só do menor de 16 anos, mas no caso do incapaz. Por exemplo, da pessoa que ela tem capacidade de direito, mas ela não tem capacidade de fato. Vamos se dizer que ela tem um distúrbio psiquiátrico. Só que Aham, visível aham, você não percebe que ela tem esse distúrbio. aham. Aí, no caso, ela faz uma compra e tudo, e depois a pessoa se dá conta que aquela pessoa não tem capacidade de fato de fazer essa compra. Uhum. Como é que o estabelecimento deve agir nesses casos? Bom, alguém pediu. Bom, ele está naquela fase dos relativamente capazes, né, que a lei considera. Uma pessoa relativamente capaz, ela está lá no artigo 4º, então você lê aí o artigo 4º do, do Código Civil, aí tem um inciso que fala sobre aquelas pessoas que não têm discernimento, que não podem manifestar a sua vontade, que são as pessoas que têm algum problema de retardo mental, doença mental, por exemplo. Por exemplo. Hum? E aí, segue a regra dos relativamente. Qual é a regra dos relativamente capazes? Se o contrato foi feito e foi firmado e não teve prejuízo para ninguém, ele é nulo? Não, ele é anulável. O que significa isso? Ele é válido até que alguém questione para anular. Então, o assistente, por exemplo, que é quem deveria ter intervido ali naquele contrato para dar validade jurídica a ele. E aí o assistente toma conhecimento desse contrato e entra na justiça pedindo a anulação, por exemplo. Né? E aí esse contrato vai ser anulado, justamente porque precisava que um assistente assinasse com ele. E aí, nesses casos,
não vai ter valor jurídico a partir da declaração, né? Então, o juiz vai declarar que o ato não tem valor jurídico, então não tem repercussões jurídicas, então é anulável. Mas até que a justiça declare essa nulidade, o contrato é válido, surtiu o efeito e está funcionando. Sim, É tipo professor, assim, mas no se ninguém reclamou, se atendeu tudo certinho, se não teve problema nenhum, se o assistente, a hora que tomou conhecimento disso, não se recusou, não viu nenhum problema e tal, então não tem por Uhum. que anular. Mas a hora que o assistente, por exemplo, tomou conhecimento desse contrato e disse, não, isso aí está errado, ele não deveria ter feito isso, etc, etc. Então ele tem um prazo pela lei de 4 anos, de até 4 anos, para poder anular esses atos causados por ausência do representante, ou do assistente, né? A ausência do assistente. Ele tem um prazo. Professor, Oi. no caso, se Quem a é que está pessoa não perguntando? Eu não estou ouvindo. Quem é que está perguntando? é igual a Sara, que eu tô Ah, é assistindo sua Glaciar. aula pela Pronto, primeira Glaciar. vez. Oi. No caso, se a pessoa tem esse distúrbio psiquiátrico, mas ela não foi interditada, né? No caso, a empresa percebeu logo depois que ela fez essa compra que ela não tem capacidade psicológica, vamos se dizer, de Uhum. assumir aquela compra que ela fez. Mas Uhum. no caso, essa pessoa não foi interditada, ela não tem alguém que assista ela. Aí, no caso, qual é o procedimento jurídico que a empresa tem que fazer num caso desse? Como eu falei, né? Se tá tudo bem para a empresa, se a empresa vendeu o produto foi pago, tá tudo ok, o contrato está perfeito e acabado, né? Se o contrato está perfeito e acabado, não tem por que anular, né? Não tem por que anular. Se surtiu o efeito, né? Se é um contrato de compra e venda, foi recebido o objeto, foi pago o preço do objeto, então não tem por que anular, né? Tanto é que a lei fala que essa questão da anulação é, fala aqui, ó, por exemplo, o negócio que é anulável pode ser confirmado pelas partes, que é o caso lá do assistente que deveria ter confirmado, que deveria ter assinado com ele, não assinou, mas depois ele viu que não era assim. Foi uma formalidade que não é tão grave assim e, portanto, está tudo bem, né? Eu pago o preço, você me entrega o produto, está tudo resolvido. Agora, se houver a discussão, por exemplo, é uma venda a prazo, e aí não pagou, né? E aí a empresa está entrando cobrando a dívida, aí já vai entrar em discussão a própria validade do negócio jurídico, sim. O artigo 171, ele fala do Código Penal, olha, ah, é anulável o negócio jurídico, anulável, a lei usa essa expressão anulável, né? É anulável o negócio jurídico quando feito por incapacidade relativa. Está bem aqui, ó, 171, fala do anulável, né? E aí tem o prazo de 4 anos para questionar, prazo de 4 anos para questionar a anulação do ato jurídico. Então, enquanto não tiver essa anulação, não tem problema nenhum, né? E do nulo, é nulo o negócio, deixa eu ver aqui do nulo. Ó, é nulo, é nulo. Tá vendo a diferença da palavra? A lei fala, determinados negócios são nulos, quando tem vícios, né, defeitos. Determinados negócios são nulos, determinados negócios são anuláveis, tá? É importante que vocês façam bem distinção dessa diferença. É nulo um contrato celebrado por pessoa absolutamente capaz. Então, só para arrematar, né, viu, Micaele? Só para arrematar a questão lá do menor, a lei ainda fecha, né, com né, chave de ouro lá, dizendo assim, é nulo o contrato firmado com um absolutamente incapaz. O rapazinho lá de 5 anos era um absolutamente incapaz? Era. Por quê, professor? Porque o artigo 3º do Código Civil diz que é absolutamente incapaz aquela pessoa menor de 16 anos. O menino era menor de 16 anos? Era. Então, ele era absolutamente capaz. Qual é a repercussão jurídica desse negócio jurídico? Bom, nenhuma. O negócio é nulo, tá? Não tem valor jurídico nenhum. Diferente lá do outro, que é anulável, tá? Não esqueçam
Nunca disse, tá? Negócios jurídicos feitos por absolutamente incapazes são nulos pela lei. Não tem valor jurídico. Negócios jurídicos feitos por um relativamente capaz, e aí estão lá no artigo 4º, né? Quem são os relativamente, né? São o pessoal entre 16 e 18, o pessoal que tem algum problema mental, são os toxômanos, são os ébrios habituais e tal. O negócio deles com relação a eles são anuláveis, tá? Anuláveis. Aí tem essa diferençazinha, tá bom? Tá certo, Guaciara? Então, se tá tudo ok, não tem Tá por que ok, questionar. Se não tem, se tem algum problema, tem 4 anos para questionar essa discussão, tá bom? tá E, certo. e voltando aqui para nossa apostila, então a gente falou, Professor, né? Oi. boa noite. No caso aí daquela questão do rapaz de 5 anos que fez o pedido do McDonald's de R$ 200, se a lanchonete quisesse, digamos assim, levar para frente o processo, poderia apelar para o princípio, como é, que diz que é um valor pequeno demais para poder movimentar todo o sistema judiciário? Não, É porque insignificância? o princípio da insignificância, ele é um princípio criminal. Ele é um princípio criminal. Ele não é um princípio civil, né? É um princípio criminal. Se a lanchonete quiser levar para frente, ela vai poder entrar com uma ação, pedindo a cobrança do dinheiro e tudo. Só que provavelmente, pelo esse conjunto de leis aí que vocês estão vendo, né? Artigo 3º do Código Civil, artigo 104 do Código Civil, artigo 166, 166, né? Do Código Civil, 66, inciso 1º do Código Civil. Não tem validade jurídica para este negócio. Não tem. Mas a empresa, como é? Ela está inocente com relação a isso. Como é que fica essa? Bom, eu acabei de falar algum tempo atrás, né? Empreender no mercado de consumo é uma atividade de risco, tá? E exatamente aconteceu um risco, né? Quem suporta o risco da atividade econômica? É o consumidor que tem que suportar o risco ou é o fornecedor? Bom, pela lógica, quem decidiu empreender no mercado de consumo deve assumir a responsabilidade pelos riscos que a sua atividade desenvolve. A sua atividade desenvolve um risco e esse risco existe de fato, e tanto é que aconteceu esse risco de uma pessoa comprar por vício, por fraude, enfim. Quer ver uma outra atividade que é uma atividade de risco que ele não tem absolutamente culpa de nada, mas ele vai responder pelo problema? É os bancos. Os bancos, eles exercem uma atividade de risco. Qual é a atividade de risco do banco? É que muita gente quer roubar o banco, né? Roubar o banco ou fisicamente mesmo, né? Explodindo o caixa eletrônico. Muita gente não, né? Algumas pessoas, né? Querem roubar o banco. Ou fisicamente mesmo, ou então por outros meios, né? Por fraude, fazendo falsificação de documento, fazendo fraude bancária com o uso de internet, conseguindo quebrar senhas e desviando dinheiro de contas, enfim, 1001 opções para as pessoas conseguirem fraudar o banco e conseguirem pegar dinheiro do banco. O banco, portanto, exerce uma atividade de risco. Vai que um dia acontece de uma pessoa, né? Um cliente que estava acessando o internet bank lá pelo celular, pelo computador e foi vítima de uma fraude, né? Alguém pintou a, a, a homepage, né, do banco, assim, imitou a homepage do banco, fez tudo igual, a pessoa pensava que estava acessando o banco. Esses casos eu acho que vocês veem na televisão, não sei. Parece que ele estava acessando o banco e aí inocentemente colocou lá o seu número da sua conta, sua agência, e aí botou sua senha. E aí lá do outro lado estava um hacker, né? Tava alguém querendo fraudar o banco e aí conseguiu pegar essas senhas e foi perante o banco, né? Num outro acesso, esse hacker foi perante o banco, se passando pelo cliente, ou seja,
fraudando, né, por uma fraude, se passando pelo cliente, vai lá e faz uma série de movimentações. Tira dinheiro daqui, põe para ali, pega isso, pega aquilo, tal. Fraudou. O cliente descobriu essa fraude, né? Quando ele olhou o extrato, viu lá, tirado dinheiro da minha conta, o que aconteceu? Fui roubado, né? E aí vai lá para o banco reclamar, diz, olha, eu fui vítima de uma fraude, alguém entrou e na minha conta com a senha, com não sei o que e tal. Bom, o que o direito diz a respeito disso? A mesma regra, viu, Micael, que a gente está falando. Quem exerce uma atividade de risco no mercado de consumo precisa suportar esse risco. É um risco da atividade. Então, se houve um fraudador que se passou pelo cliente e conseguiu tirar dinheiro, o banco não poderia ter aceitado que isso acontecesse. Aí você vai dizer assim, como advogada do banco, né? Mas o banco não tem culpa. O banco não tem culpa, ele é inocente nessa história, a culpa é do bandido que fez isso. Bom, não é bem assim, não é que o banco tenha culpa ou não tenha culpa. Essa discussão, o direito na relação de consumo nem se interessa por ela. Quem teve culpa, quem não teve culpa. O que o direito se interessa é o seguinte: era uma atividade no mercado de consumo? Era. Era uma atividade de risco no mercado de consumo? Era. Esse risco aconteceu? Aconteceu. Então, o empreendedor vai suportar os riscos da atividade. Gente, isso é muito lógico, né? Se eu, como empreendedor, criei toda uma estrutura que eu facilito que essas coisas aconteçam, então, no momento que eu crio uma homepage, que eu demito, sei lá, um monte de funcionários que eu tinha no caixa, e agora eu coloco uma homepage na internet, ou um caixa eletrônico na agência, ou um aplicativo de celular, isso aí eu estou demitindo um monte de gente, né? Um monte de funcionários, né? Mas ao mesmo tempo que eu facilitei a vida das pessoas, colocando a internet, colocando isso, eu também facilitei a vida dos fraudadores. Então eu ampliei o risco dessas coisas acontecerem, porque seria um pouquinho mais difícil delas acontecerem lá na presença do caixa, né? Uma pessoa se passar por outra lá, né? Aí já demandaria mais complexidade, a pessoa tinha que falsificar uma identidade, ela tinha que se maquiar parecendo com a pessoa, alguma coisa nesse sentido, né? E aí o caixa lá ia identificar a assinatura na hora lá de receber o saque, a pessoa teria que assinar, e aí o caixa, se um caixa humano tivesse lá, seria mais difícil acontecer a fraude. Vocês estão entendendo essa lógica? Então, na medida em que eu, como empreendedor, opto por demitir metade dos meus caixas e no lugar colocar um monte de aplicativo de celular ou uma homepage na internet, eu ampliei o risco dessas fraudes acontecerem. Então, não é justo que eu chegue agora, viu, Micael? Não é justo que eu chegue agora em que aconteceu o risco que eu tenho que assumir perante a lei, né? Aconteceu agora o risco que eu tenho que assumir e agora eu digo assim, não, mas eu não tive culpa. Sinto muito. Foi você que não observou que a homepage do banco não era essa, que o endereço não era esse, que foi você que não tem antivírus no seu computador e deixou que os hackers entrassem no computador, a culpa é sua, consumidor cliente. Não é, né? Não é. A culpa não é do consumidor. Mas isso é a sua opinião, professor? Ou está na lei? Não, isso não é a opinião do professor. Isso está na lei, né? Tem que matar a cobra e mostrar o quê? Como é que diz? Tem que matar a cobra e mostrar alguma coisa, né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Não, esse negócio de pau não é comigo, não. A cobra morta. Eu posso Matar a cobra mostrar a cobra morta. Não, esse negócio de cobra pau... morta. Não, mas Negócio aqui de pau. em o ditado é esse. Eu sei, eu tô brincando. Mas esse negócio de pau não, é a cobra morta, né? Sei lá, porque o pau você pode ter achado em algum lugar, né? Mas a cobra morta você mostra lá que você matou mesmo, né? E aí, mostrando a cobra morta, tem um artigo no Código Civil que chama o artigo 927 do Código Civil, que é um artigo que fala sobre a responsabilidade civil. Oi. Professor, eu queria fazer só uma pergunta, Diga. só no assunto anterior.
Tudo bem, no caso do menino de 5 anos, né? Ele comprou aqueles sanduíche, né? Sei lá. Mas, digamos assim, tem um professor numa escola, ele dá aula, e um determinado aluno menor que vai e risca o carro do professor. E aí? Bom, aí é diferente. Aí a gente está falando dos atos ilícitos. Fazer um contrato de compra e venda não é, em regra, um ato ilícito, né? Não é um ato contrário à lei. A gente vai ver mais lá para frente o que são os atos lícitos e ilícitos. Então, um contrato, em regra, é um ato lícito. Então, todas essas regras que eu falei para você é quando são atos lícitos, né? Quando a gente vai para a seara do ato ilícito, fraude, essas coisas todas, aí a gente está diante de um outro tipo de regramento. Que nesse caso, quando é um ato ilícito, né, que é um ato para causar dano a alguém, né, propositalmente para causar dano a alguém, aí sim, né, os pais respondem pelos atos dos menores, dos filhos menores. Né? Isso Entendi. está isso tá na lei, né? Mas é para atos ilícitos, né? Certo. Para essa responsabilidade que os pais vão ter, que eles vão responder, né? Dentro do direito civil. Nesse exemplo lá do menor, não tinha nada de ato ilícito nesse caso. Era um contrato comum de compra e venda sem maiores consequências, né? Assim, de ilicitude. Só para mostrar a cobra, né? Aqui. Tá bom, professor, obrigada, viu? Um artigo 927 do Código Civil diz, esses artigos que eu estou citando para vocês, eu sugiro que vocês peguem um de vocês aí, anotem, né? O professor falou do 1661, inciso 1º, o professor falou do 104, ele falou do 4º, do 3º, então, esses artigos que eu estou falando aí, seria interessante que você sempre anotasse, de preferência lá no seu vadimeco mesmo, na beirada, lá na margem, alguma coisa, fazer uma anotação de alguma coisa que lhe chame a atenção, porque quando você estiver estudando posteriormente, quando você chegar nesse artigo, você vai lembrar. O professor falou desse caso aqui na fraude bancária, né? Esse caso aqui na fraude bancária. Então, por exemplo, aqui no artigo 927 diz assim, aquele que por um ato ilícito causa um dano, fica obrigado a reparar. É a regra geral, né? Se eu causei dano a alguém, eu sou obrigado por ato ilícito, tá? Essa palavra aqui é muito importante, né? Por ato ilícito. Se eu causei dano a alguém por um ato ilícito, eu sou obrigado a reparar. No caso algumas situações, o direito diz o seguinte: independentemente de ato ilícito, independentemente de culpa, independentemente se você foi culpado ou inocente nessa situação, algumas atividades, elas são tão de risco, que se o evento acontecer, você vai ter que indenizar a vítima, independente da sua responsabilidade de ter agido com culpa ou não. E isso está escrito no parágrafo único desse artigo 927, que diz assim: haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Preste atenção nessa frase, né? Independentemente de culpa. Nos casos que a lei diz, né? Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outra pessoa. Então, a atividade do banco, nesse exemplo que eu estou dando, né? Da fraude, é, em essência, uma atividade de risco. Como é uma atividade de risco, portanto, se esse risco acontecer, como eu exerço uma atividade de risco, não posso me eximir dizendo assim, bom, eu não tive culpa, portanto, eu não vou agora pagar a sua indenização. Você é que é o culpado, por que você não atualizou o seu antivírus, porque você não prestou atenção no site que você estava acessando, e assim, excessivamente. Bom, essas argumentações, elas não servem como defesa do banco, viu, Micael? Ela não serve. Então, a atividade desenvolvida normalmente atrai risco. Qualquer atividade econômica tem umas que atraem um risco terrível, né? Um risco
quase que eu diria assim, um risco máximo. Exemplo, eu quero empreender no ramo de energia elétrica, então eu vou ser uma distribuidora de energia elétrica. Um belo dia, dá um vento, os fios de alta tensão se tocam um no outro, sai uma labareda de fogo, desce o fogo poste, encosta na casa, queima a casa, mata todo mundo na casa. Eu vou responsabilizar quem? O vento? Ou eu vou responsabilizar o empreendedor que decidiu trabalhar com esse serviço? Bom, a lei vai dizer, você pode dizer assim, mas o empreendedor não tem culpa, foi o vento que encostou um fio no outro e bateu e tocou fogo em tudo. Não importa, né? O Código Civil diz que, dependendo de determinadas atividades que acontecem, né, por elas atraírem um risco tão forte dessas coisas acontecerem, que quando essa coisa acontece, ela tem que indenizar, né? Eu dei um exemplo para vocês trágico, né? Um exemplo grave de problema, né? Que a casa pegou fogo, as pessoas morreram, são casos reais, tá? A casa pegou fogo, a pessoa morreu e tudo. Ou então a casa pegou fogo, ninguém morreu, mas a casa se destruiu todinha. Mas o que é mais comum acontecer nesse ramo é queda de tensão. Dá uma queda de tensão na energia elétrica e quando volta, queima uma televisão, queima um liquidificador, queima um ventilador. Vocês já ouviram falar nisso? Né? E aí, vai culpar quem? Né? Vai culpar quem? O vento também? Né? A natureza? Não. É exatamente o empreendedor que exerce essa atividade de risco, mesmo que ele não tenha culpa. Ele pode chegar lá para o juiz e dizer assim, doutor, eu não tenho culpa nenhuma, eu contrato os melhores profissionais, eu cuido da segurança, eu boto os melhores cabos, eu vejo lá se cada parafuso está apertado no poste, para não ter problema nenhum. Não, mas não importa, por mais que você exerça, aliás, isso é a sua obrigação, né? Exercer o serviço de forma segura para que sejam minimizados esses riscos. Mas se o risco aconteceu, paciência. Então, estou dando esses vários exemplos aqui para mostrar para vocês que esse negócio de risco da atividade, ele é real. E no caso lá da lanchonete, a lanchonete também tem risco, né? Risco, inclusive, de acontecer um evento como esse, que ela não teve culpa, a criancinha tá lá não teve culpa, ela queria comprar um hambúrguer, comprou 225, ela também não teve culpa, mas quem vai suportar o dano causado é o empreendedor, é realmente o empreendedor. Então é interessante, vocês vão ter uma disciplina aí chamada Teoria da Empresa, né? Vocês têm uma disciplina chamada Teoria da Empresa. Preste bem atenção nessa disciplina, né? Teoria da Empresa. Porque se você quer ser empreendedor, você precisa saber exatamente o que o ordenamento jurídico diz sobre sua atividade, né? Aí o Len diz, olha, já aconteceu comigo, né? Queimar o liquidificador, né? Queimar o ventilador, essas coisas. Pronto. Aí a empresa, você liga para o 0800 da empresa e a empresa tem que providenciar a indenização, a substituição, enfim. Porque justamente é a atividade dela, né? Aí passa o caminhão, quebra um fio de alta tensão, né? Passa o caminhão, quebra um fio e causa um curto e queima lá os seus aparelhos. Quem que vai responder? É o caminhão ou é a empresa? Bom, é a empresa que vai ser. Poxa, tem alguém aqui compartilhando a tela também. Quem que está compartilhando? O Gabriel. O Gabriel está compartilhando, entendeu? Gabriel, você pegou aqui a. Eu Você mexi alguma pegou coisa aqui. aqui. Foi. Você pegou aí e tem que me autorizar que eu volte. Eu mexi alguma coisa aqui. Responda aí. Vou parar o controle. Vou parar. Como é que é? Solicitar o controle. Você pegou o controle. Você agora é o todo-poderoso. Você pegou o controle da apresentação. Eu já Deve ter uma autorizei opção aqui. aí. É? Já autorizou, né? Deixa eu botar aqui de Já. novo. Pronto. Eu Pronto. mexi alguma coisa Voltou, né? aqui. Voltou. Pronto. Desculpa, professor.
tem nada não. O poder voltou. A força voltou, né? Professor, Então, oi. vamos supor que no caso dessa falta de energia, quando a energia voltou, queimou algum eletrodoméstico, como o consumidor faz para provar que esse eletrodoméstico queimou por conta da falta de energia? Tem que provar também ou Pronto. não é Vocês, necessário? vocês estão muito assim preocupados com essa questão da prova, né? Lembra, voltamos a lembrar das primeiras aulas de Direito Civil. Artigo 422, a lei presume que as pessoas estão de boa fé. Então, quando o consumidor pega o telefone, liga para o 0800 da empresa e afirma, olha, eu estava aqui em casa, teve uma queda de luz, quando voltou, minha televisão queimou. Tá? Ele faz essa narrativa. A empresa, ela tem que presumir que isto é verdade. Tá? Ele pode estar de má fé? Pode, mas isso é exceção. Se a empresa detectar que está de má fé, a empresa deve exigir dele alguma prova, alguma coisa assim, né? E aí sim parte-se para uma discussão sobre isso. Mas, em geral, pela lei, tá? É óbvio que a empresa pode, assim, não deve, né? Mas pode descumprir a lei, né? Não se espera que as empresas descumpram a lei. Mas, pela lei, há essa presunção de boa-fé. O que a empresa vai exigir? Vai exigir prova de que esse objeto existiu, por exemplo, uma nota fiscal dessa TV, um comprovante de recibo dessa TV, alguma coisa para provar que o objeto existiu, né? O comprovante de endereço para provar que realmente essa energia é fornecida por ela. Mais do que isso, já seria um excesso por conta da empresa. Por quê? Porque a lei presume a boa-fé e, de fato, já existe até resolução da ANEEL, depois você pode botar no Google, né? Resolução da ANEEL falando sobre isso, quais são os documentos necessários para provar, né? Para pedir a indenização, né? Para pedir a indenização. Então, assim, cria esse anseio muito grande, né, a gente imaginar que todo mundo está de má fé, né? A gente realmente tem essa ideia, né, esse folclore, né, essa sensação de que as pessoas estão de má fé para lesar as outras. E o Código Civil veio agora, em 2002 justamente tentar, né, quebrar esse paradigma, que é justamente dizendo que as pessoas, elas presumidamente estão de boa fé. Se existe a má fé, se é mentira, se é isso, a empresa vai identificar e vai provar. Por exemplo, ela pode pegar um relatório daquela zona lá de que não houve nenhuma oscilação de energia, ou alguma coisa nesse sentido. A empresa vai fazer uma análise prévia, né? Mas não exigindo documentos para o consumidor, que isso não é, o máximo documento que ele vai exigir é isso que eu falei, né? Que, de fato, ele é proprietário daquela televisão, que ele vai ser indenizado e a Yolene deve falar, né? Como foi, né? Se o dela deu certo, se ela pediu indenização, né? Não, professor, no meu caso deu certo. Demorou um pouco, mas deu certo. Eu liguei lá, queimou minha geladeira. E aí eu liguei lá, Pediram só o falei documento básico, né? isso, foi, pediram só o documento, mas mandaram uma pessoa na minha casa verificar, né, minha energia, minha tubulação, né? É. E aí deu certo, resolvi. Isso não era necessário. Pela lei É, não seria era necessário, mas enfim. necessário, falei. Mas Mas aí enfim. resolveu direitinho. Uma semana eles resolveram e mandaram arrumar minha geladeira, ficou legal. Voltou a Eles não poderiam, funcionar. pronto. Eles não poderiam dizer assim, bom, eu não tive culpa, então resolva com o vento, dona Iolene, né? O problema foi do vento, resolva com ele. Não, não pode, né? Vai. E aí você pega esse exemplo da companhia energética e você pode espraiar para vários outros ramos da atividade econômica. Todas as vezes que você identificar que aquele ramo da atividade econômica gera algum risco de determinados eventos acontecerem. Então, o
shopping centers, né? Eu decido ser empreendedor do shopping center, vou abrir um shopping center, decido colocar uma escada rolante naquele shopping centers. E aí uma pessoa cai na escada rolante, eu vou, independentemente de culpa, eu vou responder pelos danos causados àquela atividade, porque fui eu que criei aquele risco de determinadas situações acontecerem. Eu poderia não ter optado por uma escada rolante, poderia ter optado pela escada tradicional, entendeu? E assim, mas cada vez que eu vou colocando determinadas situações, eu vou aumentando o risco de determinadas coisas acontecerem. Então, fiquem com isso, né? Lembrem disso daí, artigo 927 do Código Civil, parágrafo único, que fala da responsabilidade por criação do risco, tá? Criação do risco, essa palavra risco aí é muito importante, criação do risco. Você criou um risco, então você assume a responsabilidade por ter criado este risco, né? Deixa eu ver aqui, só para falar para a Iolene, o 932 do Código Civil diz que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos, né, que estão sob sua autoridade ou em sua companhia, né? Então, aqui, os pais são responsáveis pelos atos do filho, mas a gente está falando aqui, no caso de reparação civil, né? Reparação civil é quando há um ato ilícito e deve-se haver essa reparação civil, tá bom? Só para que a Yolene perguntou ainda agora, né? Se eu acho que foi a Yolene, né? Se o menor praticasse um ato ilícito, riscasse o carro do professor, quem é que vai pagar? Bom, pela lei, é os pais que vão reparar o ato ilícito causado pelo filho, tá bom? Então, a gente, definitivamente, aquele caso, né, não, é nulo, né? O dos indígenas, tem um material aqui curioso sobre os indígenas, mas os indígenas, eles são o que, afinal, né? Absolutamente, relativamente, plenamente. Então, vai depender da interação que ele já tenha com o homem branco. Se ele já está completamente integrado, ele seria considerado plenamente capaz, né? Não faz sentido. Tem a FUNAI, que é o órgão, isso aqui nessa lei aqui, Lei 5.371, que tem a FUNAI, que cuida da proteção dos índios e tal, é um órgão que cuida da proteção dos índios. Não faria muito sentido, né, se o cacique lá já está todo integrado, né, o cacique de iPhone, né, o cacique já está todo integrado lá com a cultura do homem branco, vai na New Land lá, compra uma picape e tal, não faz muito sentido a FUNAI ir lá para assinar com ele como se fosse assistente, né. Assim, se ele está integrado, né, ele responde pelos atos da vida civil dele. Agora, nem todo índio é integrado, né? Tem alguns índios que estão em integração, tem alguns índios que são isolados, que não tem integração nenhuma. Então, obviamente, esses atos desses índios não têm validade jurídica dos que não estão integrados, se não tiver a participação da FUNAI. Tem alguém que está falando, Francisco. Professor, você já viu ou andou pela região de Barra do Corda, Maranhão? Sim, Nas aldeias de índio? Andei não, mas já ouvi falar. Eles fazem pedágio, né? Se não me engano, são 22 quilômetros de aldeia, 14 aldeias. Lá, se você quiser ver riqueza de índio, pode ir lá. Tem os ricos e tem os pobres. Pois é. Então, pois é. Tem alguns que já estão integrados e tem outros que não estão integrados. Então, é muito caso particular que tem que ser visto no caso concreto, né? Se o índio já está integrado, é uma situação. Se o índio não está integrado... É por isso que o Código Civil, no artigo 4º, ele fala que os índios serão observada uma legislação especial, né? Porque justamente tem essa gradação, né? Falamos que a capacidade plena pode chegar antes dos 18 anos, como é no caso, por exemplo, da emancipação, né? Então, essa emancipação, os pais vão lá no cartório, digam que aquela pessoa já está em condições aquele adolescente, né, de 16 a 18 anos, de 16 a menos de 18, porque chegou em 18 ele já é plenamente capaz.
Então, os pais vão lá e declaram, né, para o tabelião, né, que ele faz uma escritura pública e coloca isso lá nos livros dele. Então, presume-se que para toda a sociedade já está ciente de que agora aquele adolescente, né, já pode praticar os atos da vida civil. Se os pais discordam, o juiz vai ter que decidir se emancipa ou não. Você está no artigo 5º, né? E tem alguns casos de emancipação legal que a gente falou, né? Que é o casamento. Trabalhou até a questão da idade núbil para casar. Vocês lembram da idade núbil? Idade núbil para as pessoas casarem no Brasil. Quem lembra? Uma boa pergunta de prova, né? Qual é a idade núbil para 16 uma anos, pessoa né? casar? 16 anos, exatamente. 16 anos. Tá pensando em casar, né? Tô sabendo, né? Guardou bem essa idade, né? Tá pensando em casar. Estou casada já, professor. Eita, foi rápida. E aí? E aí, entendeu? 16 anos. Menor de 16 anos pode casar? Não. Pode casar não. Não. Porque a lei proíbe, né? A lei proíbe. Aí, então, 16 anos, a idade núbil, artigo 1521, né, do Código Civil, a gente viu na aula passada, né, 1521, 16 anos, né. Professor, mas Então, nesse caso, casou, autorização dos pais, né? tem porque antes de casar, você era relativamente capaz, né, e como você não pode praticar os atos da vida civil sozinho, precisava ainda do seu pai, da sua mãe, para autorizar, né, para assinar junto como assistente. Mas a partir da celebração do casamento, aí... O artigo, por favor. O artigo a gente trabalhou na aula passada, eu acho que é o 1521, né? 1521. 1521. Cadê? Peraí. Não é 1521, não. Cadê? Quem anotou da aula passada? Ah, tá aqui, 1517. Tá? 1517. O homem e a mulher... Olha, é importante que vocês anotem esses artigos, tá? O 1517 diz: o homem e a mulher com 16 anos podem casar. Tá? Podem casar. Então, menos do que essa idade não há como casar. Tá certo? Obviamente tem que ter autorização dos pais. Por quê? Porque menos de 18 anos a pessoa é relativamente capaz. Se ela é maior de 16, menos de 18, aliás, ela é relativamente capaz. E aí precisa de autorização dos pais. Por exercício de emprego público, se a pessoa tomou posse num concurso público e começou a exercer esse emprego, mas é uma hipótese bem difícil de acontecer, porque a maioria dos editais, quando publicam, colocam lá a idade mínima de 18 anos, então nunca vai acontecer essa hipótese, né, de uma pessoa com menos de 18 anos tomar posse num concurso público. A colação de grau em concurso público, que é a mesma coisa, formação, imagine que você entrou com menos de 18 anos e conseguiu acelerar o seu curso de Direito e conseguiu se formar antes dos 18 anos, pela lei, considera-se emancipado. Estabelecimento de um comércio, né? Você montou um comércio, também a lei já considera que você já está emancipado, mesmo antes dos 18 anos. Bom, a gente já está entrando aqui nas 8 horas, mas eu queria prosseguir um pouquinho, porque a gente, depois, na sequência vocês têm a AVA, né? Que é o AVA, né? Estamos sem acesso, professor, ainda. Ainda Então estamos sem acesso. Pronto. Então, a gente pode prosseguir mais um pouco, né? Ou não? Pode? Pode, né? Um pouquinho mais, né? Concordo ou discordo? Podemos seguir? Ou vocês já querem que eu vá embora? Pode sim, né? Não, você pode continuar. Beleza, então a gente vai falar agora sobre os direitos da personalidade. Então você sabe quando a pessoa humana surge, sabe quando ela fica capaz, e desde quando ela surge, ela já tem determinados direitos, né? Ou ela pode exercer sozinho, se ela é capaz, ou é precisa de um representante ou de um assistente, se ela for incapaz. Esses direitos chamam-se direitos da personalidade. O que são esses direitos da personalidade? É como você imagina assim, a pessoa
ela tem em volta dela uma série de proteções que a lei dá. E essas proteções são esses direitos da personalidade, são direitos necessários a ela. O primeiro direito é o nome, né? O nome, já foi dito que o nome é a palavra mais doce que alguém pode ouvir, né? A palavra que você mais gosta de ouvir é o seu nome, porque, apesar de não foi dado por você, né? Mas é o nome que identifica você, que dá identidade a você e tal, foi seu pai, sua mãe que escolheu, enfim, e o nome civil, ele tem todo um tratamento legal, justamente pela importância que ele dá, né? E que ele tem para a construção da sua própria identidade. Então, o nome, ele é composto por essas três partes aqui, tá? O prenome, que geralmente é o primeiro nome, chamado também nome de batismo, o nome patronímico, que é o nome de família, que geralmente é chamado de um sobrenome, né? E alguns nomes têm o agnome, que seria um sinal distintivo, que geralmente fica no fim, né, do nome, ou é filho, ou é neto, ou é terceiro, etc. Essas três partes aqui do nome, elas são protegidas pela lei, né? É necessário ter o registro do nascimento, aí tem que ter o nome lá na hora que vai fazer o registro do nascimento, isso é muito importante, sobre esse registro do nascimento. Ainda sobre o nome, tem a possibilidade de haver a proteção jurídica do pseudônimo, né? Do pseudônimo, geralmente usado no ramo artístico ou literário, né? Um pseudônimo, né? A pessoa acha melhor usar esse pseudônimo do que efetivamente usar o nome dela, né? Vai ver que ele é um escritor de poesias, um escritor de romances, e ao invés de usar o próprio nome, ele quer expressar-se através de um outro nome. É crime isso? Não, não é crime. Existe até uma proteção jurídica para isso, que é o artigo 19 do Código Civil. Se acompanha aí, o artigo 19 fala que o pseudônimo é usado para atividades lícitas, obviamente, né, para atividades dentro do direito. Escrever um livro, por exemplo, é uma atividade lícita, goza de proteção, né? Então, na mesma proteção que goza o nome, goza o sobrenome, né? O pseudônimo ou codinome, né? Então, não fui eu que escolhi, professor. Eu posso mudar o meu nome, né? Tem muita gente que adora o nome, né? E tem muita gente que detesta o seu nome, né? E aí, eu posso mudar? Bom, de acordo com a lei, já tem gente que fez caras aqui, né? Que não gosta do nome. Tô sabendo, tô sacando. Posso alterar? Bom, algumas situações o nome vai ser alterado necessariamente. Bom, pode se alterar em caso de uma ação de investigação de paternidade. Uma vez reconhecida aquela filiação, aí vai haver o acréscimo do nome do pai na certidão da criança. Então, o nome vai ser alterado, né? Nome, a gente já sabe, é composto por três partes, né? É o prenome, o nome patronímico e o agnome, né? Para algumas pessoas tem esse finalzinho lá, né? Filho, neto, não sei o quê. Então, vai ser alterado porque não é o primeiro nome, não é o prenome, mas é o nome em si, o nome completo, né? Vai ser alterado por conta de que foi reconhecido o pai, só tinha a mãe na certidão, e aí entraram com uma ação de investigação, que lembra, eu falei na aula passada, quando a mãe vai no cartório e não consta o nome do pai, e aí o tabelião tem que comunicar ao Ministério Público, vocês lembram desse fluxo que tem? Aí comunica ao Ministério Público, o Ministério Público chama o cidadão, aí o cidadão não assume, aí ele tem que entrar com uma ação chamada ação de investigação de paternidade. E essa ação de investigação é feito um exame de DNA e no final é concluída sobre a paternidade e aí uma das consequências, obviamente, além de pagar pensão, ter direito à filiação, herança e tudo mais, vai ter que trocar o nome para colocar o nome do pai. Então, a primeira situação é quando reconhece a filiação.
numa ação de investigação de paternidade. A segunda situação, as segundas causas são causas voluntárias. Causas voluntárias depende da vontade, não sou obrigado, mas se der na minha vontade eu posso trocar. Bom, primeira situação, no casamento. Quando a pessoa casa, né? Quando a pessoa casa, diz a lei que ela pode botar o nome, tanto a mulher pode botar o nome do marido, quanto o marido pode botar o nome da mulher. Antigamente, no Código Civil anterior, era só a mulher que botava o nome do marido, tá? Era só a mulher. Mas, como eu falei para vocês, o Código de 2002, ele vem nessa ideia de ser mais humano, né? Ser menos materialista e tratar as pessoas de uma forma mais igual. E aí o artigo do Código Civil veio dizendo que, esse artigo 1565 aqui, né? Veio dizendo que é possível trocar 1565, né? É possível trocar o sobrenome, tá aqui, ó. Qualquer dos nubentes, né? Nos nubentes é aqueles que vão casar, né? Qualquer dos nubentes poderá acrescer ao seu sobrenome o do outro, né? Como tinha, né? Antigamente, né? Que era só a mulher, agora veio dizendo qualquer dos nubentes, tá? Isso é uma coisa interessante, né? Qualquer dos nubentes. Eu conheço um caso de um homem que colocou o sobrenome da mulher dele, né? Quando casa, pode trocar o nome e quando se divorcia também, pela lógica, né? Se divorciou, não quero mais o teu nome. Vamos, fica para aí com o teu nome. E aí, 1571, deixa eu puxar ele aqui, 1571, a sociedade conjugal termina pelo divórcio, né? Aqui, ó, pelo divórcio. E aí, dissolvido o divórcio, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo se a sentença disser o contrário, né? Salvo se o contrário tiver na sentença. Então, ela pode dizer, né, que não quero mais esse nome, quero voltar a ter o nome de solteiro. Tá? A briga vai acontecer quando um quiser continuar com o nome de casado e o outro não quiser, né? Aí, geralmente, dá uma discussãozinha no processo. Mas, professor, como é que é isso? Uma pessoa separou, divorciou, e ainda vai continuar usando o nome do outro? Pode acontecer. Por exemplo, se ela demonstrar que ela fez um alto investimento numa empresa em que usava exatamente esse nome, né? Então, de repente, se ela mudar, imagina, sei lá, uma confeitaria, uma loja de roupas, em que exatamente ela usava o nome que ela tinha, né, na época em que era casada, como marca, né? E aí, nesses casos, não tem como fazer com que ela perca o direito de usar esse nome, porque não vai fazer sentido, né? Vai ser um prejuízo muito grande. Bom, não é no casamento, não é no divórcio, mas o artigo 56 da Lei de Registro Público está aqui, a terceira hipótese, quando a pessoa completar a maioridade, quando é que ela completa a maioridade, gente? Quando é que uma pessoa completa a maioridade civil? É maior civilmente? É civilmente capaz? 18 anos. 18 anos. Exatamente. Então, quando a pessoa atinge 18 anos, ela poderá pessoalmente ou por um procurador alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, que é o sobrenome, averbando-se a alteração e será publicado na imprensa. Bom, então, se você ainda não atingiu a maioridade, né? Quando você atingir a maioridade, você tem 1 ano para procurar o cartório e pedir para alterar o seu nome. Só assim, esse nome aqui, não gostei, não fui eu que escolhi, foi meu pai, foi minha mãe. Não gostei desse nome. Quero agora mudar. Posso? Aí o tabelião vai ver. Você já completou a maioridade? Já. Você tinha 1 ano para fazer essa mudança voluntária. Tá? E aí, se passou 1 ano, você não pode mais fazer. Passou 1 ano, professor, não posso mais fazer. Bom, tem determinadas situações
em que essa regra é flexibilizada quando o nome causa um constrangimento muito grande. Então, por exemplo, assim, tem nomes e nomes, tá, gente? Não é levando para o pessoal, mas tem um livro que é cheio de nomes curiosos. Então, o pai colocou o nome dos filhos, das duas filhas, né? Uma chamava Xerox e a outra chamava Fotocópia, né? Então, era a Xerox e a Rebeca conhece a Xerox e a Fotocópia. Tem a sandália, né? Tem a sandália, tem dois irmãos, um é o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E assim vai, tem uma série de nomes, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4. Esse aí é barra, né? 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Enfim. Então, assim, tem alguns nomes que são tu ri, né? Tu ri porque não é contigo, né, Rebeca? Tu tá rindo porque não é contigo. 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? É engraçado esse aí, né? Camaçari para o Brasil. Essas Professor, pessoas existiram. Diga. eu li aquele livro da Suzanne Hitchcock, né? E o Daniel Cravinhos, né? Ele já está em liberdade e ele mudou o nome dele, né? Sim. Ele casou com uma biomédica e colocou o nome dela, né? Sim, pode. É uma das causas da lei poder botar o nome da esposa. E assim. A Suzane também, ela vai casar, né, com um rapaz mineiro e ela vai mudar o nome, vai tirar totalmente, vai colocar o sobrenome desse rapaz que ela vai casar, né? Pois é. Então, assim, juridicamente, dentro da lei, ela pode estar aí os artigos dizendo, né, quando o casamento é uma das hipóteses que você pode mudar o sobrenome, você pode acrescer o seu sobrenome, e em determinadas situações, você pode também mudar o seu nome, né, que é essa que a lei fala do artigo 56, né, o João André perguntou aqui, em caso de alguém querer criar ou aderir a algum sobrenome, é possível? Bom, significa mudar o seu nome, né? No casamento é possível, você pode aderir ao sobrenome da esposa, do marido, enfim. No caso, que não é no casamento, e também já passou um ano, né, que você tem a partir de 18 anos, você tem que justificar por alguma situação. Por exemplo, você é o Lula, né? O Lula não tinha esse nome, né? É Luiz Inácio da Silva, né? Mas como ele era conhecido como Lula, aí ele conseguiu mudar o nome dele, aí ficou Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Pelé também não tinha esse nome, né? E ele agregou esse nome, né? Era Edson Arantes, era Edson Arantes Nascimento, uma coisa assim, né? E aí pode acontecer, dependendo das circunstâncias. Não é usual, não vamos dizer assim, regra geral. Estou descontente com o meu nome, quero mudar. Não. Tem essas hipóteses aí que eu estou mostrando para vocês da lei, mas tem também as situações em que o próprio nome causa constrangimento, né? Esses aí que eu falei e muitos outros, né? Eu vou colocar, tem um caso real, né, de um nome, assim, bem diferente, né? E aí eu vou colocar ela na plataforma para vocês darem a opinião de vocês. Porque tem uma regra aqui no código, na lei, né, prosseguindo aqui na lei, que diz que o artigo 58, né, o prenome, que é esse primeiro nomezinho, né, que é o nome de batismo, será definitivo, admitindo-se a substituição por apelidos públicos e notórios, como nesse caso lá, Pelé, né, Lula e tal. A substituição será ainda admitida em razão de problemas com programa de proteção à testemunha, colaboração da apuração de crime. Então, é uma hipótese também de fazer proteção à a testemunha muda o nome, né? Não faz sentido ela continuar com o nome dela, então ela pode ser localizada a qualquer momento, enfim. E existe quando quando o pai vai registrar a criança, existe na lei, vocês vão ver aí, não sei se é o 54, 55 da Lei de Registro Público, tem uma regrinha que diz que o tabelião pode recusar
nomes que coloquem a criança em situação de constrangimento, de expor ela ao ridículo, né? Não sei, isso é muito subjetivo, né? Isso é muito individual, né? Também pode mudar o nome as pessoas que fazem a cirurgia, né? Não é assim, não é obrigatório que você faça a cirurgia para mudar de nome, né? Pode acontecer a mudança de nome sem a cirurgia. Os que fizeram a cirurgia, então, nem se fala, né? Não faz sentido, né? Passou de João para Maria e continua no documento chamando João. Não, tem que trocar, né, de nome, entendeu? O que é um avanço é que não necessariamente você precisa da cirurgia para alterar o seu nome. Pode ser sem a cirurgia. Mas o que eu estava falando era do caso do tabelião, na hora lá que o pai vai fazer a declaração lá da certidão de nascimento, o tabelião pode negar, né, o registro, se ele entender que aquele registro está ali causando constrangimento à criança. Tal do 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Corintielzo, né? Essas coisas assim, né? Esses nomes assim bem diferentes e tal. Flamenguilso. Então o tabelião pode se negar. Se negando, Professor, né, ele tem que levar para o juiz o caso, para o juiz decidir se... Diga. no caso, a pessoa abrir mão de um do sobrenome dela para adicionar outro, pode isso? No casamento, pode. No casamento... Não, sem ser no casamento. A pessoa mesmo solteira, não querer um sobrenome, tirar e colocar um que ela mesma idealizou. Só se tiver justificativa, né? Se aquilo expõe ela ao ridículo, alguma coisa que gera um constrangimento, porque há uma proteção da lei, uma restrição para que se troque o nome, né? Porque o nome é a sua identidade, é como você se identifica na sociedade, é o traço característico que individualiza você das outras pessoas e tal. Tem toda uma carga de consequências jurídicas ao nome. E ele não pode ficar sendo mudado todas as horas. Tem que ter uma razão que justifique. Fora dessas aí que estão na lei, né, todas as vezes que você quiser fazer essa mudança, você tem que levar alguma justificativa. Tem decisões dizendo assim, não, ela foi chamada a vida toda de, sei lá, Elisângela, mas o nome dela era Maria José, mas ela não gostava da Maria José, e aí começaram a chamar ela de Elisângela. E aí ela quer trocar por Elisângela. Bom, Maria José não causa constrangimento. Assim, não é um nome que expõe a pessoa ao ridículo e tal, tal. Então você vai encontrar decisões que vão dizer não tem por que você trocar, a não ser que tenha naquele prazo, né, de 1 ano e tal, mas fora daquele prazo, né? Aí vai ter decisão que vai dizer assim, não, esse nome aí não expõe você ao ridículo e tal. É uma análise que vai ter que ser feita caso a caso, justamente para proteger a questão da até da fraude, né, contra pessoas, então, terceiros. Então, você imagina que a Maria José estava cheia de dívida no Serasa, né? Maria José, ela queria mudar para Elisângela, né, para as dívidas sumirem no Serasa. Então, não é assim, né? Não funciona desse jeito. Então, tem todo um critério, tem toda uma exigência legal para fazer a troca de nome. Professor, mudando de assunto um pouco, só queria tirar uma dúvida. Hoje o Firmino autorizou a reabertura da casa de show, teatro e cinema. E as faculdades vão voltar à tela presencial? Não sei, Felipe. A faculdade ainda não estabeleceu, né? Eu creio que quando as escolas voltarem, as faculdades também devem voltar, mas num formato bem diferente, né? Com número reduzido de pessoas, uma série de questões de segurança, né? Mas eu não sei, ainda não falaram nada. Mas quando você ouvir dizer, né, que já voltaram as aulas na rede municipal, aí provavelmente nesse momento já vai estar liberado, né, porque agora existe uma proibição, né, do município, mas a partir do momento que que estiver liberado, aí é uma questão da direção decidir, né, quando é que volta. A Xuxa acrescentou, sim, era a Maria da Graça Meneghel, aí ela botou Maria da Graça Xuxa Meneghel. Sim, existe essa possibilidade, pessoas notórias e tal. Tá aqui, né, no material, tá aqui, ó.
O prenome será definido admitindo a substituição para períodos públicos notórios e tal. Se pode a substituição, pode a agregação também, né? Agregar. Se pode o mais, pode o menos. Eu posso trocar ele todinho, eu posso agregar sem problema nenhum. Entendeu? Ela fez Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, eu estou casada civilmente, né? E aí eu acrescentei o sobrenome do meu esposo. Só que eu achei que ficou muito grande meu nome. Aí, no caso, eu poderia retirar algum sobrenome meu para diminuir, ou isso não é autorizado pela lei? Não, se você chegar lá no cartório, eles não vão autorizar. Aí você vai ter que levar para uma demanda judicial. Você vai ter que argumentar perante um juiz que você tem esse direito de alterar o seu nome. Aí você vai dar o justificativo, né? Que ele ficou grande, porque ele ficou, enfim, você vai dar a sua justificativa. Aí vai ser analisado, no caso específico seu. Você teve a oportunidade lá na hora de fazer do casamento, né? Naquela hora lá do registro do casamento, você teve a oportunidade de fazer essa mudança e deixou passar, porque naquele momento ele pareceu que não ia ficar muito grande, né? E agora ficou Não, muito eu não grande. sabia desse direito que podia fazer essa retirada, ou eu só sabia que podia acrescentar o do marido. Eu nem sabia que ele podia ter o meu sobrenome no nome dele, senão eu iria exigir dele também. Pois é isso aí, exatamente. Se você casou depois do Código Civil de 2002, né, que eu acho que foi, né, já era permitido pela lei e já era direitos iguais, né, entre homens e mulheres, enfim, é dentro desse espírito, né. O Código de 16 tratava a mulher de uma forma um pouco diferente do que a lei de hoje trata, né. Essa parte aqui falando sobre o artigo 17 do Código Civil e o 18 falam da proteção do nome, né? Então, o seu nome, que é seu, né, não pode ser usado sem sua autorização. Imagina aí alguém escrever alguma coisa, né, e botar o seu nome embaixo, né? E aí você vai ser responsável pelaquela coisa que escreveram, né? Então, ninguém pode usar o seu nome sem autorização. Pode usar em propaganda comercial, é permitido, né? Com autorização, obviamente, né? Então, aqueles outdoor que aparecem, né, de cursinho pré-vestibular, sempre botam, né, a lista de aprovados no vestibular, não sei o quê, aí bota lá um monte de nomes, né, e aí se tem que ter autorização daquelas pessoas para poder usar aquele nome, né, numa propaganda comercial. Se não, não tem como. A gente sempre fala do estado da pessoa, né? Qual é o estado civil, né? Casado, solteiro, né? Só a questão dos estados. As pessoas, o direito à personalidade, ela tem alguns atributos, né? Proteção ao nome, proteção à integridade física, uma série de proteções que a gente vai ver. Essas proteções, elas são irrenunciáveis, né? Eu não posso renunciar à minha proteção jurídica, renunciar ao meu nome, salvo essas hipóteses legais que eu falei lá. Renunciar ao meu nome, renunciar à minha integridade física, renunciar à minha, aos meus direitos inerentes à pessoa. Eles também não são prescritíveis, ou seja, não é porque eu não uso o meu direito à imagem, porque eu perdi ele pelo desuso, não. Esses direitos da personalidade, eles são imprescritíveis, mesmo que você não use, não queira usá-los, não queira, enfim, fazer eles valerem nesse momento, mas eles estão ali sempre e são seus, né? Você não perde pelo desuso. Falando sobre o registro civil, tem algumas regrinhas sobre o registro, tem uma lei específica que fala o que é registrado lá no registro civil, no registro público, né? Quem quer fazer concurso para cartório, quem trabalha em cartório, né? Sabe, conhece muito bem essa lei. Aquele papelzinho que eu falei que o médico dá, né? Que é uma declaração de nascido vivo, que é aquele documento que o pai leva lá no cartório para fazer. Por isso que não tem discussão com relação à mãe, porque o médico atesta aí
de que barriga, de que mulher ele tirou, de que ventre ele tirou aquela criança, ele retirou aquela criança. Então está bem explicado ali, não tem questionamento com relação à mãe, né? Os questionamentos vão ser com relação ao pai, geralmente. E aqui eu mudei de uma certidão de nascimento, já nesse novo padrão, não sei se a de vocês já saiu assim, nesse novo padrão, mas é um documento padrão nacional, que tem um papel moeda, tem todo vamos dizer assim, uns requisitos de segurança a respeito da certidão. Agora, muito curioso essa certidão de nascimento aqui, porque muita gente acha que a certidão de nascimento é um documento, assim, único, que não existe outro, que é um documento principal, que não se pode, às vezes dá briga, né? Às vezes dá briga de casal, porque o fulano quer ficar com a certidão, o outro quer ficar com a certidão. Na verdade, gente, certidão de nascimento é um documento que reflete um registro que está contido no livro do cartório. Então, uma certidão é uma mera extração de um registro. O que é extração? Então, o tabelião, na hora que vai fazer o registro, né, da criança, ultrapassada todas essas questões do nome aí, ele vai fazer o registro, ele registra no livro próprio. Lá tem um livro lá de nascimentos. Aí ele vai pegar o livro, vai abrir o livro. Imagina um cartório que não esteja todo informatizado, que ainda seja nos livros, né? Aí ele vai abrir o livro e vai registrar o nascimento do fulano de tal, né? Acontecido no dia tal, às tantas horas, assim. Depois que ele fez o registro no livro, ele retira uma certidão para atestar que esse registro foi feito no livro. Então, na verdade, a certidão de nascimento é um documento que reflete um registro que está lá no livro do cartório. Então, assim, ela não é um documento único, não é um documento assim mais importante. Não, porque perdeu essa certidão de nascimento, não tem problema. O registro está lá no livro. É só você voltar no cartório e pedir para retirar uma segunda via. Você retira uma segunda via dessa certidão. Ah, o pai e a mãe estão brigando porque se separaram, estão brigando por causa da certidão de nascimento da criança. Não tem problema, é só ir lá no cartório e pedir uma nova certidão de nascimento. Tem que pagar, obviamente, né? O primeiro registro é gratuito, o primeiro registro no cartório é de graça, isso é um direito de todo cidadão, ter o primeiro registro gratuito, o tabelião não pode cobrar, mas já a segunda via pode, né? A segunda via você perdeu e aí ele vai cobrar de você, tá bom? Agora a gente para por aqui, porque no próximo assunto a gente vai entrar nos direitos da personalidade. E esses direitos da personalidade, eles são muito extensos. Eles são tudo que protege a pessoa nas suas relações com os outros. Então, por exemplo, eu posso fazer um esquema aqui, um desenho aqui, para ficar mais fácil entender. Eu poderia dizer aqui para você que os direitos da personalidade, então você imaginaria a pessoa humana como centro do ordenamento jurídico, a pessoa humana, ou eu posso botar aqui em algumas situações, inclusive a pessoa jurídica, em algumas situações, tá? A pessoa jurídica, ela é o centro do ordenamento jurídico, então ela tem ao redor dela uma série de direitos de proteção jurídica. Tá? O primeiro deles a gente viu o nome, ela tem direito ao nome, ela tem direito à vida, ela tem direito à integridade física. A integridade física, o seu corpo só pode ser violado, tocado voluntariamente, ninguém pode agredir o seu corpo, dar um soco, por exemplo. Você tem garantia da integridade física, uma proteção do direito à personalidade. Você tem direito à sua imagem. A imagem é um direito à personalidade. A honra, por exemplo. Você tem proteção jurídica da honra. Você tem direito à liberdade de criar, né? Você pode criar. Você pode ser tem a ver com direito autoral, né? Então você pode ter uma liberdade de criar
Então, você pode escrever um livro, você pode construir um carro, você pode desenhar um carro, enfim, desenhar um objeto qualquer, uma mesa, uma cadeira, e vender isso como sua obra de direito autoral. Você tem direito a criar, você tem direito à proteção da propriedade, você tem, o direito protege, né, que você tenha minimamente os meios de vida para que você possa sobreviver. Enfim, os direitos da personalidade são vários. Okay? Em cada uma dessas discussões aqui, ó, a gente trabalhou o nome, né? Mas tem vários outros, né? Criação do intelecto, direito à imagem, direito à honra, direito à integridade física e uma série de outros direitos. Esses direitos, eles são muito importantes porque eles estão ao redor da pessoa, né? Eles fazem com que a pessoa humana ela seja protegida, né? Imagina, né? Se não tivesse proteção à integridade física, proteção à imagem, à honra, como é que seria, né? Como é que seria a sociedade? Então, como é muito extenso, tem muitas coisas, a gente vai trabalhar eles na aula que vem, tá bom? Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nenhuma? E aí, como é que tá o trabalhinho do trabalho já do... Foi passado um resumo, né, para vocês? Vocês têm que fazer um resumo sobre a morte, né? A gente falou tanto de vida lá naquele dia, aí vocês vão fazer um resuminho sobre a morte, né? Morte civil e tal. E tem também um outro, não é sobre morte civil? É, sobre morte, né? Morte natural, não tem? É um negócio de morte, né? Ninguém gosta de falar de morte, né? Mas faz parte, né? Acontece. Que mais? Tem o processo penal, né? Que vocês estão olhando também, né? Estão olhando devagarzinho, né? Que é muito grande e tal. É a extinção da pessoa natural, Eduardo. Exatamente. Extinção da pessoa natural. Isso. Tá lá na plataforma. Tomei com dificuldade para fazer. Já caí no segundo período. Pois é, Francisco Barbosa. É assim, né? As dificuldades faz parte da vida, né? Vão acontecer mesmo, né? Mas vamos lá, se tiver com dificuldade, entre em contato com a gente, entendeu? E vamos. Mental aí me pegou. Rapadura, rapadura é doce, mas não é mole não. Então, Ah, é assim mesmo, né? Para ser bacharel em direito é tá certo, difícil, não é fácil não. certo. Mas aí, se tiver alguma dificuldade, é só entrar em contato, né? Mandar uma mensagem, ver o que a gente pode fazer. Mas é tranquilo, é só um resumo. São, acho que 4 ou 5 páginas, né? Para vocês. Sim, No máximo, de 3 a 5, cinco, né? No máximo sim, 5 páginas. É um resumo tranquilinho, né? Para vocês verem o que a lei fala sobre a morte, que não está na nossa apostila, justamente para vocês fazerem esse exercício de fazer um resumo e já está lá o material, tá? Vocês não precisam comprar o livro, nem nada, já está lá o pedacinho lá do livro do Pablo Stouze, que é o livro que a gente está usando como livro base, tá bom? Tá bom, gente? Alguém tem alguma questão, algum questionamento? Mais nada? Ninguém? Tá bom, então. Então, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, entre em contato, estamos aqui, tá bom? Boa noite para todo mundo. Daqui a pouco eu vou botar o exercício lá do nome para vocês olharem. O que vocês fariam se vocês fossem o tabelião? Seriam registrar ou não ia registrar aquele nome? Tá bom? Boa noite, então, para todo mundo. Até a próxima.